E aí galera, João Lima aqui de novo para apresentar o segundo Basquete Retrô. Hoje vamos falar de Hakeem Olajuwon, um dos maiores pivôs de todos os tempos. Como muitos já devem saber, Hakeem nasceu em Lagos, na Nigéria, e foi para os Estados Unidos para estudar na Universidade de Houston. Engraçado que até os 15 anos de idade ele não tinha tido muito contato com o basquete. Na verdade, ele ainda não tinha jogado basquete. Na sua infância e adolescência, ele jogou futebol na Nigéria. E sua habilidade como goleiro, segundo ele mesmo, ajudou muito no basquete mais tarde. Chegando na Universidade de Houston, Hakeem só foi para o time de basquete porque um amigo do técnico do time o viu jogando e recomendou. No primeiro ano, ele não pôde jogar pela NCAA porque teve alguns problemas regulamentando seus documentos. Então ele ficou só olhando o time jogar e acabou não participando de nenhuma partida. Quando ele começou a jogar, sua equipe foi até o Final Four e acabou sendo eliminada pela Universidade de North Carolina, que era a equipe de Michael Jordan e Sam Perkins, que acabou sendo a campeã daquele ano. Depois da primeira temporada jogando na NCAA, Hakeem treinou na off-season com um dos pivôs mais importantes da NBA na época, que era Moses Malone. E ele disse que essa experiência com Moses foi muito importante para ele melhorar seu jogo. Afinal, ele tinha conhecido o basquete há poucos anos, tinha acabado de passar por uma temporada com o esporte num nível mais elevado e ainda não tinha todas as noções necessárias para jogar. Depois de treinar com Moses, ele levou sua equipe, junto com Clyde Drexler, até a final da NCAA por 2 vezes consecutivas, mas acabou perdendo as duas. Em 1984, ele decidiu entrar para o draft da NBA e foi tido como o melhor prospect na época, o jovem mais promissor daquele recrutamento, à frente de nomes como John Stockton, Charles Barkley e ninguém menos que Michael Jordan. Esse draft é considerado por muitos um dos melhores da história, porque ele tem nada menos que 5 integrantes do Hall da Fama, e 4 deles foram escolhidos entre as 16 primeiras escolhas. Então, a gente teve ali, além de Hakeem, Michael Jordan, John Stockton e Charles Barkley. Além deles, tem o brasileiro Oscar Schmidt sendo escolhido na escolha número 136 pelo New Jersey Nets, mas acabou nem jogando pela NBA, só que também faz parte do Hall da Fama do basquete. É engraçado notar que Hakeem foi selecionado com a primeira escolha pelo Houston Rockets, ou seja, ficou perto de onde ele já jogava, mas o Houston naquela oportunidade acabou recusando uma troca que ficou muito famosa depois, O Portland Trail Blazers queria muito o pivô Ralph Sampson, que tinha sido novato do ano na última temporada. E para isso ofereceu a escolha número 2 do draft e também Clyde Drexler, que tinha sido companheiro de Hakeem na universidade. Só que o Houston acabou não aceitando, o que é muito curioso, porque ele podia ter selecionado Michael Jordan na escolha número 2 e ainda ter feito um trio com Clyde Drexler, que teria mudado completamente a história da NBA nos últimos 30 anos. Sampson, que era tão desejado pelo Portland, era um ótimo pivô, mas acabou não tendo muito tempo de carreira, porque várias lesões no joelho acabaram levando ele a se aposentar cedo e durar muito pouco no auge, 4 ou 5 temporadas no máximo. Mesmo sem Jordan e Drexler, Hakeem já se mostrava um grande jogador no seu ano de novato, anotando mais de 20 pontos por jogo, quase 12 rebotes por partida e nada menos que 2,7 tocos por cada confronto. Ele foi o único atleta que não se chamava Michael Jordan a ser votado para o novato do ano daquela temporada. É curioso notar também que Hakeem e Sampson acabaram formando a primeira dupla, a original dupla de torres gêmeas na NBA. A dupla ficou mais famosa recentemente com Tim Duncan e David Robinson, mas a original era Hakeem Olajuwon e Ralph Sampson, também no Texas. Já na sua segunda temporada, Hakeem conseguiu levar o Houston Rockets até a final da NBA e bateu o Los Angeles Lakers na final do Oeste. Então o Los Angeles Lakers era o atual campeão, foi batido pelo Houston Rockets, só que o Rockets não conseguiu levar o título naquele ano. Eles enfrentaram na final da liga o Boston Celtics de Larry Bird, Robert Parrish e Kevin McHale, que é considerado um dos maiores times de todos os tempos.
Nos anos seguintes, Hakeem continuou dominando a liga no garrafão e com a saída de Ralph Sampson da equipe, ele se tornou o dono absoluto do Houston Rockets. Na temporada de 1989 e 1990, Hakeem se tornou o primeiro e único atleta da história da NBA a ter 14 rebotes por jogo e a impressionante marca de 4,6 tocos por partida. 4,6 tocos. Se você for olhar aí agora, eu acho que um atleta da NBA atual como Zach Randolph não deu isso nem na carreira toda dele. 23 second chance points. LeBron blocked by Ziegler and he got the ball as well. Foi também na temporada de 89-90 que Hakeem se tornou o terceiro jogador da história a anotar um quádruplo duplo, ou seja, 2 dígitos em 4 itens distintos. Hakeem with a rebound. Gets it back out to Lou. He'll put it up. Yeah, there it is. Way to go, Lou. Lou Lloyd and a quadruple double for Hakeem Olajuwon. And just like that, Adrian Caldwell will come into the game. Lou, huh? They'll be Louing tonight. Don Chaney will call a timeout. He wants to get Olajuwon out. There it is. 18 points, 16 rebounds, 10 assists, and 11 block shots. Only the third quadruple double in the history of the NBA. O curioso é que, algumas semanas antes, no mesmo mês de março, ele já tinha anotado um outro quadruplo duplo que acabou sendo tirado. A liga tinha dado 10 assistências na hora lá do jogo, mas depois reavaliou e viu que uma delas não foi bem assistência, acabou ficando só com 9 assistências. Então, teoricamente, Hakeem teve 2 quádruplos duplos em um mês. 2 anos mais tarde, na temporada de 91 para 92, o Houston Rockets não foi para os playoffs pela primeira vez desde que Hakeem havia chegado na equipe. Apesar das 42 vitórias e 40 derrotas, a equipe não conseguiu se classificar para a pós-temporada, e os problemas estavam começando por aí. Mesmo com o sucesso de sempre se classificar para os playoffs, o Houston não tinha muito sucesso na pós-temporada. Nas últimas 6 aparições na época, eles venceram apenas uma série e perderam as outras 5, que deixou Hakeem meio chateado ali. Isso se juntou ao fato dele achar que estava ganhando muito pouco e o contrato não dava brecha para ele negociar esse salário. Para completar, Hakeem reclamou com os dirigentes da equipe que não estavam cercando o pivô daquele talento todo para chegar a um título. Em contrapartida, o Houston alegou que naquela temporada Hakeem fez corpo mole, fingiu umas lesões aqui e ali para jogar menos partidas. Foi nesse cenário que Hakeem acabou pedindo para ser trocado e ficou muito claro que ele não ia jogar pelo Houston Rockets na temporada seguinte. Então o Houston foi ao mercado e viu o que conseguia pelo provável melhor pivô da NBA na época. O Miami Heat recusou uma proposta de mandar Glenn Rice, que era um ótimo pontuador, fazendo mais de 20 pontos por partida, e jovem na época, Ronnie Sickley, que era um pivô de 26 anos, que tinha boas médias de 16 pontos e 11 rebotes por jogo, e Steve Smith, que era um armador e tinha acabado de sair de sua primeira temporada. O Miami não topou essa troca e o Houston, meio desesperado para não sair perdendo Hakeem por nada, acabou fazendo uma outra proposta, que era Hakeem, mais o armador Sleep Floyd, que era um armador experiente de bons números, por Grant Long e o mesmo Ron Sickley, que já estava na outra proposta. Além disso, eles queriam os direitos do recém-draftado Harold Miner. Miner teve uma carreira péssima, assim, a única coisa que realmente aconteceu para ele foi que ele foi o campeão de enterrados por 2 vezes, mas fora isso, um cara que não acrescentou nada na liga. Então o Miami Heat também recusou essa proposta, porque eles achavam que iam ficar com um garrafão meio fraco, enfraquecido, perdendo 2 caras e só recebendo só um, chamado Hakeem Olajuwon. É curioso notar que o Lakers também entrou na parada por Hakeem, oferecendo o ala pivô Eldon Campbell, além do ala James Worthy e também, vejam só, Vlade Divac. E se essa troca tivesse ocorrido, provavelmente Shaq nunca jogaria no Lakers e também Kobe Bryant, né? Porque o Kobe foi trocado justamente pelo Vlade Divac. Então, poderia ter mudado muita coisa essas trocas que não aconteceram envolvendo o Hakeem, desde a troca lá do draft até mesmo essas entre Miami, que não aconteceu, e Lakers também não aconteceu.
Depois dessas burradas aí, né, o Miami não ter aceitado o Hakeem e tudo mais, o Houston disse, não, vamos manter o cara aqui e ver o que acontece. E aí trouxe o técnico Rudy Tomjanovich para tentar acalmar os ânimos, mudar, dar uma nova cara à equipe e ver o que acontecia. E quando a temporada seguinte começou, foi realmente difícil acreditar que Hakeem e Houston tinham tido alguma complicação ali, porque o pivô começou a anotar 26 pontos por jogo e distribuir 3,5 assistências para um pivô. Isso complicou muito a vida dos adversários, que não podiam mais jogar 3 caras em cima dele porque ele achava quem estava livre. E aí, como é que ia marcar Hakeem? Foi assim que na temporada 92-93, o Houston de Hakeem bateu o então recorde da franquia de 55 vitórias numa temporada. Mesmo com esse ótimo desempenho, o time foi aos playoffs e acabou sendo eliminado pelo Seattle Supersonics numa série de 7 partidas. Mas isso não era motivo de desespero, porque Hakeem realmente estava no auge dele. Então na temporada 93-94 ele voltou com tudo, acabou com vários pivôs, né? Hakeem enfrentava os melhores pivôs da história da NBA ali, Patrick Ewing, David Robinson, Shaquille O'Neal. Então não era como enfrentar Robert Sacre ou, sei lá, Kwame Brown. Era um duelo realmente difícil de ser vencido e Hakeem ia lá e detonava os caras de um jeito que não dava para imaginar. Então em 93-94 ele aproveitou que a NBA não estava ali mais dominada por Michael Jordan, que tinha acabado de se aposentar, foi às finais da NBA e venceu ali o New York Knicks de Patrick Ewing, se vingando de uma derrota que ele tinha sofrido no final da NCAA 10 anos atrás. A série em si foi sensacional, né? O Houston abriu 2-1, só que o New York virou para 3-2, e aí no jogo 6, Hakeem deu um toco providencial no final da partida em Tony Starks. Tony Starks é o Homem de Ferro, né? Qual é o nome do cara? Starks é uma coisa. Enfim. E foi nesse ano que Hakeem foi o MVP das finais. Então ele conseguiu naquela temporada MVP das finais, MVP da temporada regular e o melhor jogador defensivo do ano. Ele é o único jogador na história da NBA que conseguiu esses 3 feitos na mesma temporada. No ano seguinte, quem se juntou a Hakeem no Houston foi Clyde Drexler, que era um amigo já de longas datas aí da época de universidade. Mais uma vez o Houston chegou às finais, bateram o San Antonio Spurs na final do Oeste. Hakeem dizimou David Robinson, é uma das séries mais famosas aí da carreira dele, porque ele realmente acabou com o pivô do San Antonio, que era o MVP da temporada regular naquela ocasião, e assim, o desempenho dele foi fantástico. Foram 35 pontos por jogo contra Robinson, chutando 56% de quadra. Na final, Hakeem pegou o Orlando Magic de outro grande pivô, só que em começo de carreira, Shaquille O'Neal. Shaq também não teve muita chance contra Hakeem, não. O Houston Rockets acabou varrendo o Orlando Magic em 4 jogos, e em todos, Hakeem marcou mais de 30 pontos em cima de Shaq. Para a temporada 95-96, Michael Jordan voltou para a NBA, então ficou aquele pé atrás. Só que o Houston Rockets não conseguiu nem chegar na final da liga e foi eliminado pelo Utah Jazz de Karl Malone e John Stockton. O Utah foi para a final e eternizou Michael Jordan naquela foto que é uma das mais famosas de todos os tempos aí das finais, que ele mete uma bola de longa distância, faltando poucos segundos para acabar, tem a plateia atrás, enfim, vocês vão ver aí agora. Engraçado perceber que o Houston estava naquele desespero de vencer, se é que se pode dizer assim. Nessa temporada que eles foram eliminados pelo Utah Jazz, o time já contava com Charles Barkley, né, um dos melhores alas aí da história, e que não conseguiu também fazer muita coisa para conter Karl Malone e John Stockton. Então, o time estava ali querendo vencer realmente e não estava conseguindo mais. Bem, depois da volta do Michael Jordan, ele acabou dominando a NBA de novo e levou mais 3 títulos e se aposentou pela segunda vez, que não foi a última vez que ele se aposentou. Mas enfim, depois disso, saiu Jordan do Bulls. Scottie Pippen também foi para o Houston Rockets, né? Na tentativa do Rockets aproveitar esses anos finais da carreira de Hakeem, mas não deu muito certo. Hakeem realmente já tinha passado seu auge e de uma temporada para outra vinha aquela queda de rendimento. Em 2 anos, mais de 10 pontos por jogo foram perdidos. Então, Hakeem não estava mais naquela sequência sensacional de 5, 6 anos atrás. A ida de Pippen foi uma tentativa ainda final. O time foi a playoffs mais algumas vezes, mas não conseguiu muita coisa, então ficou só com aqueles 2 títulos mesmo, da época que Jordan acabou se aposentando. E depois disso, o Houston acabou decidindo entrar na fase de reconstrução. Mandou Pippen embora para o Portland.
e acabou trazendo 2 armadores que eram bem promissores na época. Não sei se vocês vão lembrar, o Coutinho Mobley e também Steve Francis, que fez bastante sucesso na liga. Hakim acabou também recusando uma renovação de contrato de 13 milhões de dólares e foi, por escolhas do draft, para o Toronto Raptors. Lá ele assinou um contrato de 18 milhões por 3 temporadas, mas acabou não cumprindo esse contrato por causa de lesões. Então, depois da primeira temporada no Toronto, Hakim decidiu se aposentar, né? Ele foi muito mal no Canadá, só anotou 7 pontos por jogo e 6 rebotes por jogo, e resolveu então parar de jogar basquete. Então foi aí uma carreira muito vitoriosa, além dos 2 títulos da NBA, 145 aparições nos playoffs, né? 145 partidas na pós-temporada, é muita coisa. São 2 títulos de MVP das finais, 1 título de MVP da temporada regular, 6 vezes o primeiro time da NBA, 3 vezes no segundo e mais 3 vezes no terceiro, 2 vezes jogador defensivo da liga, 3 vezes o líder de toco da liga, 5 vezes no melhor time defensivo da liga e por aí vai. Foram 12 aparições em All-Star Game, mais um monte de coisa aí. Alguns anos depois, questionaram Michael Jordan qual seria o time dele de todos os tempos na NBA. E na sua resposta, Hakim era o pivô. Para ele, Hakim era muito versátil na posição que jogava, né? Além de pontuar, pegar rebotes, ele conseguia roubar bolas e, enfim, ajudava em os 2 lados, né? Tanto no ataque quanto na defesa. Quanto ao estilo de jogo de Hakim, a gente vê realmente que ele até assume isso. O futebol ajudou bastante na questão do trabalho de pés dele, de velocidade. Ele ficou muito conhecido por ter o Dream Shake, né? Que era o drible que ele dava nos caras lá dentro do garrafão. Ele passava por eles, ele dava giros e com todo o trabalho de pés que ele tinha, ele conseguia enganar o defensor com uma certa tranquilidade. Isso para alguém que tinha 2,11 metros oficialmente, porque segundo o próprio Hakim ele tinha 2,08 metros, era algo impressionante. Então você que fica meio impressionado com aquelas bandeiras que Rajon Rondo, John Wall, até mesmo Tony Parker dão, que ele finge que vai para um lado e acaba voltando e fazendo um jump. Hakim cansou de fazer isso e o coitado David Robinson foi uma das vítimas dele. Se a gente lembrar naquela final lá do Oeste que ele acabou detonando o pivô de San Antonio. Vocês vão ver aqui agora. E defensivamente, Hakim também era um pesadelo para o seu oponente, né? O cara pulava muito, sempre tinha tempo de toco, acabava roubando bolas e tudo mais, então ele era o jogador completo. Tem uma polêmica que Hakim foi o primeiro jogador da história da NBA a conseguir 200 tocos, 200 roubos em uma temporada. O pessoal diz que quem marcava lá as estatísticas dava uma forcinha para Hakim, né? Quando ele dava um toco, vinha junto com um roubo que ele pegava a bola depois. E não era para marcar isso, não era para marcar só um, provavelmente só o toco, mas acabou ganhando aí uns roubos a mais. Pessoal, isso aí, basicamente um resumo rápido da carreira de Hakim. Foi um dos maiores jogadores de todos os tempos, certamente um dos maiores pivôs também. Cara que influenciou muito o jogo da liga, treinou muita gente depois disso. Toda vez a gente vê recentemente aí Dwight Howard treinando com Hakim, Andrew Bynum treinando com ele. Então, um cara que ainda tem muito a oferecer para a liga. Jogou muita bola e foi uma das carreiras mais incríveis que a gente viu. O programa vai ficando por aqui, mas eu queria que vocês deixassem aí sugestões para os próximos vídeos. Também deixem seus comentários se estão gostando, estão achando ruim. Se estiver gostando e puder, deixe um like aí. Vai valorizando o trabalho da gente e até a próxima. Valeu!